A população que mora nas cidades vem aumentando e, com ela, cresce a demanda por água nas zonas urbanas. Em 2014, a capital mais populosa do Brasil deu sinais de esgotamento. São Paulo viveu a maior crise hídrica dos últimos 80 anos. A chuva esperada para os 3 primeiros meses do ano não veio. E sem ela, os reservatórios da Cantareira, conjunto de represas que atende a mais de 8 milhões de pessoas, chegaram ao limite. A seca foi tanta que o volume morto, reserva de água mais profunda da represa e com grandes riscos de contaminação, foi usada para abastecer a cidade. A falta d'água é realidade e a previsão de torneiras secas não se limita a São Paulo. Não foi só o abastecimento de água que falhou. A poluição dos rios, a canalização de nascentes, o avanço desordenado por áreas que deveriam ser protegidas. A dependência de recursos hídricos para a geração de energia e produção de alimentos comprometem e muito o acesso da população à água potável. Se nada for feito, em menos de 10 anos vai faltar água para 1/3 dos brasileiros. Bom, nós estamos aqui em Brasília com Paulo Salles, né, que é o diretor-presidente da ADASA, que é a Agência Reguladora de Águas, né, e Energias também Sustentáveis, né? Energia e saneamento básico. Energia e saneamento básico. Então, Paulo, acho que eu poderia te fazer milhões de perguntas, mas eu vou partir de uma que eu acho que vai te dar margem para falar bastante. O que você acha que é importante falar sobre a água? Bom, a água sempre esteve presente na nossa vida e em todas as atividades humanas, né? E eu acho que esse momento presente está trazendo uma nova consciência a respeito da água, do papel da água, não mais apenas como um elemento da vida, mas também como um elemento da manutenção da sociedade, da economia e de muitas outras coisas que a gente sequer sonhava. Então, é um momento também de grande aprendizado, não só para a gente enfrentar a crise, mas para a gente entender o que a gente precisa fazer para evitar novas crises no futuro. A água mata a sede na palma da mão. Água para beber, água para lavar, água para chover, água para nadar. Como é que está a situação da água hoje no Brasil? A situação da água no Brasil hoje está, assim, eu diria, crítica em vários aspectos, né? Nós vivíamos uma ideia de que o Brasil era um paraíso em termos de disponibilidade hídrica, não é? 12% da água do mundo estava aqui. As pessoas simplesmente não se preocupavam. A água era dada como uma coisa disponível, infinita, então não havia por que se preocupar. Então, quando se chega a uma situação como aquela de São Paulo, como é que a gente faz? Esse é outro aprendizado que a gente teve. Faltou energia, a gente dá um jeito. A gente busca um gerador, a gente usa outra fonte de energia, estamos buscando alternativas ao petróleo, etc. Falta matéria-prima, a gente consegue desenvolver outras matérias-primas capazes de substituir, às vezes até em melhores condições, aquelas que a gente usava. Mas faltou água, meu amigo, não tem nada que substitua. Água da lagoa, água do chuveiro, água benta, água Rio de Janeiro. Bom, Paulo, diante desse diagnóstico todo que você fez aí, qual é a perspectiva de futuro que a gente tem hoje? Nós temos alguns compromissos com a geração futura. A própria noção de sustentabilidade, ela se refere a um compromisso entre gerações. Na verdade, não sou eu que estou construindo a sustentabilidade, eu estou deixando um caminho para uma próxima geração construir mais um pouquinho e construir na próxima geração para outra e assim sucessivamente. Então, acho que o meu compromisso é deixar a minha contribuição como ser humano, como membro da sociedade e assim como eu, as outras pessoas também, todos caminhando na mesma direção. Muito pode ser feito por conta própria. Cada vez mais as pessoas se responsabilizam pela água que consomem. No Manual de Sobrevivência para o século XXI, vamos mostrar alternativas que aumentam a autonomia na gestão desse recurso. Vou colocar em prática formas eficientes de captar água e de protegê-la para as futuras gerações. E mostrar caminhos possíveis que estão muito além de fechar a torneira.
crise hídrica está fazendo a gente repensar a maneira de conseguir água e de cuidar desse recurso. Uma das ações simples é a construção de um sistema que reaproveita a água de chuva. E é por isso que eu vim aqui no Jardim Nakamura, na periferia de São Paulo. O Manuel está aqui conversando com a Débora, que é a diretora aqui do SEI, né, dessa escola Jardim Nakamura. Isso. E qual é a relação que vocês têm com essas tecnologias alternativas, né? Como é que a escola Então, veio? nós começamos o ano passado um projeto de alimentação saudável. Então a gente pensou, poxa vida, se eles souberem de onde vêm esses alimentos, se eles colocarem a mão, plantarem, claro. verem que foi eles quem deram a vida para aquele alimento, pode ser que a gente consiga reverter esse quadro de jogar verdura fora, não querer comer salada e tudo mais. E hoje está vindo aqui o Edson, que já traz uma outra tecnologia, que são as mini cisternas, né? Exatamente. Pra gente vai ser ótimo, porque aqui na parte do fundo, aonde tem a horta, a gente não tem registro de água, não tem torneira. Então agora, com a cisterna aqui, vai ser muito mais fácil, porque a gente pode pegar com as crianças aqui mesmo, sem precisar estar carregando o balde, que causa algum perigo, às vezes, alguma coisa. Eu vou encontrar agora com Edson Urbano. Ele desenvolveu um modelo de mini cisterna caseira que é dos mais baratos e simples de fazer. Manual de Sobrevivência do século XXI aqui com o Edson, mais um criador e idealizador de uma tecnologia de código aberto. Né? Nesse momento de tanta crise hídrica, a gente poder falar um pouco de água é uma coisa importante. Explica pra gente como é que você chegou nessa cisterna, nessa mini cisterna, né? E como é que é a idealização disso, enfim, a gente vai montar uma aqui. Então, com relação à captação e aproveitamento de água de chuva, eu queria montar um sistema para casa popular. Só que casa popular, você vê pela região aqui, a gente não tem espaço. Então você tem que fazer alguma coisa que incorpore dentro dessa casa. Então eu tinha que fazer algo pequeno. E aí o que eu encontrei? Essas bombonas, elas são um reservatório vertical e magro, né, fino. Então ela encaixa bem em qualquer canto de uma residência. Só que não é só usar a bombona, ligar na calha e aproveitar a água. Não, existe toda uma preocupação tecnológica para você ter uma água de qualidade, né? Com todos os componentes que dita a norma técnica, e fazer realmente o sistema correto. E não o que muita gente anda fazendo, que é um criadouro de mosquito da dengue. Porque pega isso daqui, faz um buraco, liga na calha e bota um ladrão. Enche de água. E aí? Enche de água. E aí o mosquito vem da calha, entra aqui e faz um ninho aqui dentro. O que você encontrou como o maior desafio quando você estava buscando essa tecnologia? Qual foi o teu maior desafio? Foi o primeiro componente desse sistema, que é um filtro para filtrar folhas e partículas maiores. Você tem um pedaço dele aí? Se você for comparar o filtro industrializado, custa mais de R$500 um filtro semelhante a esse. Então, eu tinha que criar alguma coisa que desse a mesma função e que se fosse eficiente e confiante. Qual é o custo? Qual seria o custo inicial para você montar uma bombona dessa? O material todo, entre tubo, conexão, a bombona, você vai gastar menos de R$300. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Tá? Tem na internet um manual passo a passo explicando como fazer, é gratuito. É só você pegar o manual e seguir o passo a passo, você consegue construir. Vamos cair para dentro? Vamos embora. Vamos embora. O filtro, ele vai ser encaixado aqui, né? E a água que atravessar a tela, ela vai descer e não vai direto para cá. Ela vai descer por esse tubo. Na ponta desse tubo tem uma peça com um furinho, 2,5 milímetros. Vai sair principalmente o início da chuva, aquela água mais contaminada que vai lavar a atmosfera, vai lavar o telhado, que passa gato, rato, pombo. Tudo isso tem que ser eliminado, não presta pra gente. Está montada a mini cisterna. Quais são os próximos passos? Bom, agora tem que fazer a cobertura verde aqui, pra gente não deixar o mosquito fazer o ninho dele aí. E rezar para São Pedro mandar água pra gente poder armazenar aqui.
A solução para a crise hídrica depende de muita coisa. Mas isso aqui é o que qualquer pessoa pode fazer para melhorar o acesso à água e poder usar de forma inteligente esse recurso. Nós somos feitos de água e estamos cercados por ela. Do solo às geleiras, do ar às células do nosso corpo. Mas se existe água em abundância e ela é um recurso renovável, por que está em falta? O problema é que a quantidade de água potável no planeta continua a mesma, mas a de pessoas, não. E quanto mais gente no mundo, cresce também a demanda por comida, energia e bens duráveis. Indústrias que dependem, e muito, dos recursos hídricos para sobreviver. A Unesco apontou que quase 80% dos empregos dependem dos recursos hídricos. Então, a má gestão da água não afeta só a saúde ou o meio ambiente, mas pode ser um golpe duro na economia, aumentando a pobreza nos países em desenvolvimento. Muito se fala do que pode acontecer se a gente não mudar a nossa forma de produzir e de consumir. Mas algumas pessoas já deram esse passo, já estão praticando essa mudança. Mais do que isso, estão ensinando como fazer. É isso que a gente precisa para avançar rumo a uma sociedade mais resiliente. Seguindo aqui na comunidade Inquiri, aqui em Piracanga. Agora vamos conversar com a Júlia, que é a guardiã aqui do Templo das Águas. Vai contar pra gente um pouco sobre o que é esse local, o que significa, e depois vamos entrar lá dentro para poder entender o que acontece ali com essas meninas. Fala. Então, a ideia da planta do Templo das Águas é cuidar dessas águas dentro e fora da gente, né? Então, trazendo muito essa analogia do dentro e fora, né? Das águas, enquanto mais de 70% de porcentagem do nosso corpo, a mesma porcentagem do planeta, né? E também trazendo esse sentido do fluxo, das emoções, né? E esse olhar de cuidado com as nossas águas, né? A gente tem alguns elementos no jardim de reciclar materiais que iam virar lixo e gerar, enfim, podem virar jardineiras, vasos e outras coisas. O tratamento da água é todo biológico também, né? Então a ideia é que as pessoas possam vir aqui e encontrar essas soluções em pequena escala para sua casa e para o seu jardim. Essa construção foi toda feita de pau a pique, reutilizando vários materiais também. E todas as paredes, elas são feitas com ecotijolos também, que são... O lixo não reciclável é posto em garrafas PET, é bem socado e vai como preenchimento das paredes. Isso tudo se replica para a comunidade? Quer dizer, a ideia é essa. Quem quiser adotar essas práticas, né, tem onde se inspirar. A ideia é essa, né? Então vamos conhecer? Vamos conhecer. Manuel. Então, uma outra... Bom, vou falar... Fala, pode falar. Desse espacinho aqui, que para mim é muito simbólico, que é um presentinho que eu recebi há uns 3 dias atrás da escola, que eles também substituíram o banheiro com água por um banheiro seco. E para mim é muito simbólico poder transformar, né, um sanitário, que em geral é um espaço onde se suja a água, num espaço de plantio, né? E quiçá um dia todos nós possamos estar usando banheiros secos e, em vez de sujar a água, fertilizar tem um simbolismo também, né? É super, assim, para mim é transformar um problema em solução, né? Legal. Então... E, na real, o que eu quero fazer com você agora é subir no telhado, porque esse telhado é um pouquinho diferente. Então vamos lá, vamos conhecer essa bioconstrução. Onde a gente está, cara, nós estamos em cima de um telhado, dentro d'água, com várias plantas aquáticas. Me explica qual é a ideia disso aqui. Não te falei que era um Templo das Águas? Então, a ideia foi criar um habitat aqui para atrair vida. E a gente já tem muita vida aqui. Tem libélula, tem sapo, tem passarinho, tem borboleta, tem de tudo. Mas mais do que isso, a gente também está tratando a água. Toda a água que a gente utiliza dentro do laboratório, ela passa por vários estágios de tratamento da água. Porque
dentro de um laboratório, eu tenho produtos um pouco mais pesados. Eu faço sabão, por exemplo. Então, eu tenho resquícios de soda cáustica, tenho óleos essenciais, que são bem fortes, tenho álcool, tem vários produtos que precisam de um manejo um pouco mais reforçado. Então, passa por um sistema anaeróbico, depois passa por um sistema de tratamento de raízes e, finalmente, chega num tanque. Desse tanque, a água é bombeada aqui para cima e depois essa água vai baixando, vai passando por todos esses níveis. Isso faz com que a água se oxigene também. E, finalmente, ela desce por um cano, né, no último estágio e vai voltar de novo. Um ladrão. Exato, um ladrão. E ela vai para uma caixa d'água. E também, né, isso é outra questão bem importante, que tendo essa água no telhado, eu vou estar diminuindo a temperatura, né, do ambiente interno. Exato, né? Pelo menos eu posso diminuir até uns 5 graus, assim. Aqui em Piracanga, na comunidade Inquiri, eu pude conhecer pessoas que lidam com problemas parecidos, cada um do seu jeito e adaptado à sua realidade. Gente que, mesmo à distância, tem muito mais em comum do que se imagina. Pode não parecer, mas São Paulo tem sim muita água. Aqui na capital, passam mais de 300 rios. São cerca de 3 mil quilômetros de cursos d'água embaixo desse concreto. Isso aconteceu porque os rios foram cedendo espaço para as ruas e avenidas que hoje tomam conta da cidade. Os poucos que ainda conseguem atingir a superfície, tão poucos são bem tratados. Naquela falta de juízo que eu não tinha nenhuma razão pra curtir. Naquela ausência. Mas a natureza tem a capacidade de se regenerar. Com a ajuda do homem, esse deserto de prédios e concretos são capazes de viver harmonicamente com as águas. Pelo menos é isso que acredita o Luiz e o José Bueno, 2 caçadores de rios urbanos. Bom, o Manuel está conversando aqui com o Zé Bueno e Luiz Campos. Agradecer a vocês, né, por ceder esse tempo aqui com a gente. Eu quero entender que negócio é esse de rios e ruas. Como é que é essa coisa de caçadores de rios urbanos? A gente está na Vila Indiana, aqui em São Paulo, e a gente saiu daqui de casa. A gente saiu de bicicleta para fazer esse rolê. A gente botou o capacete, paramos com a bicicleta e perguntei, Luiz, qual que é o estado, assim, interno para você achar rio? Porque se eu sair do jeito que eu saio para ir a um cinema, para ir a um restaurante, eu vou achar as coisas que eu sempre vejo. Aí ele parou um pouco para pensar, né, qual que é esse estado? Ele falou, não, você tem que estar atento à permanência desse ambiente, à permanência do lugar, ao que sempre esteve aqui. Ou seja, abstrair a presença de construções, de ruas e compreender o relevo, compreender a vegetação, compreender a temperatura desse lugar. E a gente desceu essa ruazinha aqui, nessa região a gente começou a perceber uma diferença de clima, uma diferença de som, presença de barulho de pássaros, um lugar mais úmido, água correndo pela guia, uma vegetação mais exuberante, cheiro. E logo a gente acessou a área mais ali na frente, onde a gente descobriu a nascente de um rio. Aí, truco, né? Aí o cara não colou, eu falei, não... Perto de casa, ele tinha razão. Não, vamos fazer mais desse negócio, vamos continuar. Deu 150 metros só. Não deu 5 minutos, não deu, foi muito menos. E o que a gente resolveu fazer naquele momento foi, vamos reproduzir o que a gente fez hoje. Vamos conversar sobre isso, fazer um passeio, levar as pessoas para verem, vivenciar essa história. Eu vou contar um segredo aqui. Quando a gente chama as pessoas para vir fazer uma atividade de rios e ruas, a gente não está chamando elas para resolver problema nenhum. A gente está criando um problema para elas, que elas não tinham antes. Mas esse é o nosso sucesso. Quando elas saem daqui achando que, pô, agora eu tenho um problema. Agora eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Bom, já vamos conhecer essa nascente aqui perto. Vamos entender melhor isso. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, só nessa chegada aqui já impressiona
né, esse ambiente completamente diferente do que a gente está acostumado. As ruas de São Paulo são ruas de passagem, as pessoas não param para olhar onde elas estão, né? Se você parar, qualquer um que para, vai perceber a temperatura diferente, uma exuberância, uma mata mais forte, pássaros, cigarra, uma qualidade de fauna, de flora diferente aqui. Isso aqui é indício, a presença das taiobas, que precisam de água o ano inteiro. Então aqui possivelmente tem água. E a gente vai entrar para ver essas águas. Então posso subir aqui? Vamos lá. Pode. Rapaz, É o nascedouro. uma coisa tão simples, cara. Aqui é o local que ela sai do terreno da USP, né? A nascente está a 10 metros para dentro, ela brota do chão e aqui ela ultrapassa o muro. Normalmente as pessoas chegam aqui e falam, não, já vi, não preciso tocar, não. A gente fala, não, pode encostar a mão, porque essa água aqui não é esgoto, não é uma água suja. Tô curioso, porque eu tô impressionado com essa água, vontade realmente de abrir esse muro. Mas vamos aqui com esse copo, peraí. Vamos aqui na água mais limpa. É, gente, São Paulo. Nossa, São Paulo a gente vê assim. Nossa, São Paulo. Essa aqui é a água do Rio Pinheiros. Olha só. Isso é o Rio Pinheiros. O que a gente pode fazer aqui para melhorar um pouco hoje? Um serviço que a gente possa fazer para melhorar um pouco essa saída da água aqui, dar uma limpeza. Eu tô querendo trabalhar, tô querendo ajudar legal, vocês aqui. Ó. Legal. Então a gente vai desassorear um pouquinho, tirar porque tá sempre caindo folha. Tá bom. Saudades do que nem foi, esperando o melhor dos agora. Nem temos o antes e já queremos o depois. E a gente vem, começa a fazer o trabalho, mexe no curso do rio, planta coisas e depois vem ver como que isso está ficando. Sorrindo pro fim, relógios não esperam por ninguém. O que a gente tem plantado assim com mais frequência são, tipo, a gente plantou araucária, plantou pau-brasil. E há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás... 60 jussaras. Vamos ver se os tucanos vêm aí comer Legal. e tal. Bom, a gente agora deu uma pequena ajuda aqui na liberação desse curso d'água, né? Seria legal a gente poder ver agora onde a formação desse laguinho. E depois ele indo para o bueiro, né? Sendo engolido pela cidade. E a possibilidade de a gente abrir ainda algum espaço numa pracinha, num concreto, para que esse rio possa voltar a ter contato com a superfície. Vamos lá. Vou andando nas horas, atravessando os agoras, dançando as novas auroras. Vou andando nas horas, atravessando os agoras, dançando Bom, as então, novas aqui auroras. eu estou fazendo, teoricamente, o caminho que o rio está fazendo aqui por baixo, é isso? Exatamente. Aí ele cai aqui. Aí toda aquela alegria que a gente viu lá em cima, ela desaparece nesse lugar. Esse é o ponto que a gente reconhece, identifica como o ponto da dor, de perceber o que fizemos com os rios. O que fizemos não com esse só, mas com os rios todos. É um exemplo do que acontece com os rios na cidade de São Paulo, né? Toda essa água dessa cabeceira, das nascentes, elas estão sendo capturadas nesse bueiro para serem canalizadas, para passar a correr agora debaixo das ruas, até a foz lá no Pirajussara, que é já quase dentro da cidade, na cidade Aqui, pelo universitária. menos, vocês têm uma vantagem, que esse lugar aqui é um lugar que vocês podem abrir. Isso é o que Vamos nos dar uma olhada mantém ali, vamos dar uma olhada. vivos nessa parada, que é olhar para isso aqui como um lugar de prototipação do que seria abrir um rio em São Paulo. Então, aqui é uma serventia, né? Uma passagem da prefeitura. Isso porque a galeria do rio está embaixo. Tá por baixo. O que poderia ser feito aqui, objetivamente, que já resolveria? Aqui a gente está olhando com muito carinho para esse lugar, como talvez um primeiro lugar em São Paulo onde a gente possa, de fato, trazer essa realidade do rio de volta à luz, de volta para a convivência da cidade. É um trecho pequeno, não vai gerar um grande impacto na mobilidade, não estamos falando de abrir uma grande avenida. Quer dizer, não é abrir aqui um rio correr aqui. Vai ter um pequeno curso, um pequeno córrego com uma água limpa, uma água fresca. Isso vai atrair as pessoas, vai atrair os moradores aqui do bairro para perceber que é possível. Essa água que se vê hoje aqui estava debaixo do concreto da cidade. Mesmo enterrados, esses rios urbanos não podem ser esquecidos.
Onde se abre espaço para o verde crescer e as águas correrem, eles se tornam abundantes, transformando o ambiente urbano de forma harmônica com a natureza.